Boa noite, pessoal. Vamos começar então a nossa aula de Teoria Eletromagnética 1. Essa é a nossa segunda para a terceira aula. A segunda aula eu tive uns problemas com a internet. Relatei para vocês lá no grupo e não foi possível completar a aula. Então, eu não vou cobrar a atividade da aula 2, tá? A atividade dessa aula aqui será cobrada, mas da aula anterior não, para não ter nenhum tipo de problema. E aí a gente hoje vai falar de coordenadas cilíndricas, vamos terminar aquele assunto de coordenadas, transformação entre coordenadas, e depois a gente fala um pouco sobre os operadores vetoriais. A gente vai precisar de mais uma aula ainda para tratar desse assunto de operadores vetoriais, e aí depois a gente passa para o assunto de campo elétrico. Vamos fazer uma apresentação aqui para a gente poder começar a discutir. Então, a gente parou, né, só para contextualizar o que a gente estava estudando, a gente parou aqui, sistema de coordenadas cartesianos. Eu lembro que eu comentei com vocês os elementos de área, que são importantes, são vetores perpendiculares às superfícies. Todos esses vetores, eles, né, são conhecidos, e cada um deles vai indicar uma direção. E aí a gente começa a falar do sistema de coordenadas cilíndrico. Qual a importância desse sistema de coordenadas? Para que ele serve? Onde a gente vai utilizar ele? Uma gama de problemas na teoria eletromagnética que possuem simetria cilíndrica. Por exemplo, eu quero calcular um campo elétrico ou um potencial elétrico ou um campo magnético no interior de um fio de cabo coaxial, ou cabo de rede, ou cabo de força. O fio, ele tem simetria cilíndrica, então você tem um cabo aqui que parece muito com um cilindro. E a gente, então, pode utilizar esse sistema de coordenadas que utiliza das variáveis específicas para determinar algumas propriedades físicas relacionadas aos campos elétricos e magnéticos de situações onde eu vou ter uma simetria muito próxima com o cilindro. O que é importante nesse sistema de coordenadas de início, para a gente começar a entender as variáveis que serão representadas no sistema, o que cada uma significa no plano cartesiano, juntamente com o eixo cilíndrico, o R, que representa o raio do cilindro, o φ, que representa o ângulo azimutal, e o Z, que vai ser a altura do meu sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas, assim como no sistema cartesiano, ele possui versores unitários. E esses versores unitários serão representados, versores, por R chapéu, φ chapéu e Z chapéu. Então, um vetor na direção de R, ele vai apontar no raio do cilindro. Um vetor na direção de φ, ele vai rotacionar o cilindro. Ó. É um vetor rotacional. E o Z é um vetor que representa a altura do cilindro. Importante a gente lembrar sempre das variáveis, de quanto a quanto vai o R, de quanto a quanto vai o φ, de quanto a quanto vai o Z. Tá? Esses valores que estão aqui. No entanto, a gente normalmente não usa todos eles, quase sempre a gente vai utilizar um pedaço, uma parte do cilindro, e um ponto em coordenada cilíndrica vai ser um ponto na superfície do cilindro. Então, a gente precisa entender essas características. Aqui são os principais elementos do sistema de coordenada cilíndrica, o vetor, como que ele é calculado, como que ele é escrito. Só a nível de comparação, em coordenadas cartesianas, nós tínhamos AX, X chapéu, AY, Y chapéu, AZ, Z chapéu. AX, AY, AZ são equivalentes a R, a φ e a Z. São as componentes do vetor em coordenada cilíndrica
E a R, a φ e a Z são as componentes do vetor, perdão, a x, a y, a z, componentes do vetor em coordenadas cartesianas, a R, a φ e a Z, as componentes do vetor em coordenadas cilíndricas. Aqui é o elemento de comprimento. Quando a gente determina uma medida ao longo da superfície do cilindro. Aqui o módulo do vetor em coordenadas cilíndricas, podem observar aqui o mesmo cálculo do sistema de coordenadas cartesianas, e os elementos de área sobre perpendicular ao plano radial, ou seja, no plano φ e Z, apontando na direção radial, no plano azimutal, ou seja, que é o plano RZ, perpendicular ao plano azimutal, e o plano Z, que é no plano Rφ, ou seja, o vetor elemento de área apontando na direção do eixo Z. Então, cada um desses vetores unidades de área, eles vão representar um vetor perpendicular a uma superfície, e essa superfície se encontra sobre um plano. Que plano é esse? É o plano φz, é o plano RZ, é o plano Rφ. E aí a gente tem, né, diversas situações. Por exemplo, que plano é esse aqui? É um plano que está no φ e está no Z. Então, esse pedaço do cilindro, que seria uma casca do cilindro, essa casca, ela está no plano φz. O vetor o vetor área, o vetor elemento de área, ele aponta, o raio do cilindro está aqui, ó. Ele aponta na direção radial. Então, ele está, esse aqui seria o nosso DSR. Esse DSR é um elemento de área, como o DX é um elemento de comprimento, lá no cálculo. Nós temos aqui um elemento de área. Então, nesse exemplo 2.4 da página 49, o autor pede para a gente determinar a área dessa superfície. Ele quer calcular essa área aqui, ó. Para você calcular essa área, você tem que saber que plano é isso aqui. De acordo com o plano, é o elemento de área que você vai utilizar. E, lógico, essas variáveis. O R é fixo, vale 5. O φ varia de 30 a 60 graus, que seria esse pedaço aqui dentro aqui. O Z varia de 0 a 3, que é a altura dessa peça. Então, para a gente encontrar essa superfície, a gente faz uma integral dupla, de quem? Do ds. Se você quiser colocar R aqui, tudo bem. E aí você vai fazer uma integral. De quem? Quem é esse DSR? Esse DSR é R dφ dz. Então, você vai substituir aqui. O R, ele não participa da integração, porque a integral tem variável φ e z, então ele faz sair da integral. Vai ficar R, integral de π sobre 6 até π sobre 3, ó, π sobre 6 até π sobre 3. De quem? De dφ, vezes a integral de 0 até 3 de dz. Ó, a integral de dφ da φ, a integral de dz da z, você substitui os limites de integração, substitui o r por 5, e aí você faz a conta. Está aqui, ó. É recomendado trabalhar com o ângulo na escala radiano. Então, por isso que ele coloca aqui de π sobre 6 a π sobre 3, que seria 30 graus, e aqui seria 60 graus, tá? Porque nós estamos trabalhando com uma integral na escala decimal. Então, a gente precisa converter esse ângulo de grau para radiano. E aí, fazendo essas contas, você vai encontrar aqui, ó, 5π sobre 2, unidade de área. O autor deve ter esquecido, uma vez que a gente está calculando a área da superfície. Por outro lado, o sistema de coordenadas esféricos, nós depois vamos fazer alguns problemas usando esse sistema de coordenadas. Por enquanto, eu quero que vocês entendam quais são as variáveis, quais são os elementos de área, qual é o elemento de volume nesses diversos sistemas. Outra possibilidade é quando você tem simetria esférica.
E aí você tem a necessidade de usar um sistema de coordenadas chamado coordenadas esféricas, cujas variáveis são R, nesse caso maiúsculo, que representa o raio da esfera, θ, que é um ângulo azimuth, e o φ, que é um ângulo azimutal. O φ é o da base, tá? O que gira aqui a base toda, e o θ é esse ângulo aqui, ó, o azimuth, tá? Então, se eu te der um ponto qualquer, 5, π sobre 2, e, sei lá, π, com essas informações, você vai encontrar um ponto na superfície da esfera. E aí, o que é interessante? Esfera. O que é interessante a gente lembrar? O primeiro valor representa o raio da esfera. Então, aqui a gente teria uma esfera de raio 5 unidades. O segundo valor representa uma posição do φ. Então, você tem um corte aqui, ó. O eixo X aponta para cá, o Y para cá, o Z para cá. Esse π sobre 2, ele é contado a partir do eixo X. Então, está aqui. E o π é o ângulo responsável pela essa posição em relação ao eixo Z. Então, você tem um ponto na esfera que está exatamente na calota esfera, na posição de 90 graus. Aqui é o elemento de volume. Como que eu calculo o volume de uma esfera? Eu posso usar o sistema de coordenadas esféricas para isso. E assim como em cartesiano, em cilíndrico e em esférico, a gente tem condições de representar o vetor no sistema de coordenadas esféricos. Você tem condições de representar os diversos elementos de área, também nos sistemas esféricos. E o interessante, vocês não precisam decorar essas informações. É como eu falei para vocês, eu preciso que vocês entendam, ó, eu quero calcular uma área que está num corte transversal dentro da esfera no plano R φ. Bom, você tem que saber qual elemento de área você vai calcular. Aí eu quero calcular a área de um pedacinho da esfera. Vamos pensar uma laranja. Todo mundo aí gosta de laranja, uma fruta muito gostosa. Você faz um corte na laranja aqui, ó, no meio. Depois você corta de novo assim, ó. E aí você ficou com 1/4 da laranja. Como que você calcularia a área dessa superfície aqui? Qual elemento de área você usaria? Notem que para calcular a área dessa superfície, a gente precisa de um vetor perpendicular a ela. E esse vetor, ele é na direção do raio. Então, seria um ds na direção radial. Qual que é o ds na direção radial? Esse aqui, ó. Toda vez que a gente for calcular uma área da superfície da esfera, a gente vai utilizar esse ds. Assim, o vetor no sistema esférico, o vetor elemento de comprimento, o elemento de área sobre a superfície, o elemento de área no plano Rφ, o elemento de área no plano Rθ. Se você faz um corte e quer calcular aquela área daquele corte transversal que você fez, você teria que trabalhar aqui com o plano Rφ. Se você faz um corte na esfera acima do seu meio e quer calcular aquela área que você franchou na esfera, você tem que usar o plano Rθ. Então, essas informações, elas vêm lá do cálculo vetorial e a gente vai utilizar aqui para diversas finalidades. Olha aqui uma coisa interessante, ó, o cara fez um corte aqui, tirou o tampo da esfera, fez um corte aqui na parte inferior e você ficou com essa superfície. É possível calcular essa área? Sim, desde que você entenda qual a dimensão das variáveis que foram estabelecidas para esse corte. Ele fez um corte aqui, ó, exatamente em 30 graus, para o ângulo azimuth. E ele fez o corte aqui da parte inferior exatamente a 60 graus, que é também o ângulo azimuth. Então, nesse caso, o nosso θ, ele está variando de π sobre 6 até
π sobre 3, certo? De 30 a 60 graus. Aqui você tem a opção de usar em graus, porque o resultado da integral vai cair num cosseno. E aí você pode fazer o cálculo desse cosseno, desse ângulo, em grau. Ou se você faz em radiano também, não faz diferença nesse caso aqui. No entanto, a superfície S é a integral dupla do nosso ds na direção radial. Por quê? Porque essa superfície aqui é uma superfície radial. Essa aqui é o nosso DSR. Esse DSR, como eu já disse algumas vezes, é um vetor perpendicular a essa superfície. Então, você vai ter que entender qual é o vetor que está perpendicular para que você, então, possa calcular a área daquela superfície. E aí nós temos o DSR já tabelado. O DSR, se fosse um curso de matemática, a gente ia demonstrar esse DSR. Mas como é um curso de engenharia, basta que vocês saibam utilizar essa ferramenta para calcular essa área dessa superfície. O DSR é R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Essa é a expressão do DSR. E aí vocês não precisam decorar, o cálculo aqui é bem simples, é um cálculo de integral. Não precisam decorar esses elementos de área, tá? Todos eles estão tabelados aí no livro que a gente está usando, e aí vocês podem utilizar essas tabelas quando e da forma que bem entender. Olha esse outro exemplo do livro da página 52, o exemplo 2.6. Ele fala o seguinte: uma esfera de raio 2 centímetros contém uma densidade volumétrica de carga ρV, dada por 4 cosseno ao quadrado de θ na unidade coulomb por metro cúbico. Determine a carga Q contida nessa esfera. Bom, beleza, como que eu vou fazer isso? Vocês lembrar lá da física 3, onde o professor explica para a gente que a densidade volumétrica de carga é a taxa de variação da carga em função do volume, certo? A taxa de distribuição da carga em relação ao volume. Como ele quer a carga da esfera, então a gente vai calcular aqui, ó, que o dQ é o ρV, que é a densidade volumétrica, vezes o dV. Integra ambos os lados, se vai integral de dQ, vai dar Q. Aqui vai ficar integral de ρV dV. Só que, veja, eu estou integrando um elemento diferencial, que é esse dV, esse dx, esse dy, esse dθ. No meu caso, que é um elemento diferencial de volume. O que significa para a gente? Que essa integral aqui é tripla. Quando eu uso integral para calcular volume, eu tenho a necessidade de utilizar uma integral tripla. Então, a carga aqui vai ser uma integral, de uma integral, de uma integral, de quem? Do ρV, que é 4 cosseno ao quadrado de θ, dV. Quem é esse dV? Bom, nós estamos falando de uma esfera. Então, a gente precisa saber quem é o dV em coordenadas esféricas. E ele é bem simples, expressãozinha bonitinha. R ao quadrado, seno de θ, PR, dθ, dφ. Aí você vai jogar esse cara ali dentro. Como ele disse que é sobre toda a esfera, então os elementos aqui serão bem simples de serem calculados. De 0 ao valor do raio, de 0 a 2π para φ e de 0 a π para θ. Não esqueçam esses limites quando você tem uma esfera completa. Se for um corte, ou um corte no meio da esfera, ou um corte em 4, como eu coloquei no caso da laranja, você precisa avaliar o tamanho do ângulo. Essa tabela aqui, pessoal, é uma tabela muito boa. Está no nosso livro texto, no Lab. Tá? Vocês podem usar sempre que precisarem. E ela traz um resumão de tudo que a gente falou até agora. Como escrever, primeiro, quais são as variáveis em cada um dos 3 sistemas de coordenadas, como é o vetor em cada um dos sistemas, como calcular seu módulo, como dar um vetor posição, as propriedades bases ou básicas dos produtos vetoriais,
Os produtos vetoriais de forma escalar e de forma vetorial estão todos aqui. Os elementos de comprimento, que poucos são usados, mas servem para determinar o comprimento, a gente utiliza mais esses elementos de comprimento quando a gente fala de integral de linha, perdão, a integral sobre um caminho, que no caso para calcular, definir a diferença de potencial, a gente estabelece que uma carga se move ao longo de um caminho, então a gente faz o cálculo daquela integral ao longo daquele caminho, utilizando a integração de linha. E aqui nós temos os elementos de superfície, cartesiano, cilíndrico e esférico. E aqui os elementos de volume, cartesiano, cilíndrico e esférico. Então, é uma tabela muito útil para o nosso curso, para a nossa disciplina e para as demais disciplinas do eixo eletromagnético que vocês venham a cursar. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre mudança. Como esses sistemas de coordenadas, eles interagem entre si, todos eles estão na base do sistema retangular, então é possível a gente converter um vetor, por exemplo, em coordenada cartesiana para coordenada cilíndrica, e vice-versa, que é o que é comum no eletromagnetismo. Às vezes existem problemas que não têm solução em coordenadas cartesianas. O que é feito, então? Resolve-se o problema em coordenada cilíndrica e depois você converte a solução do problema para a coordenada cartesiana. Isso é muito comum. E aí existem essas relações no sistema cartesiano para o sistema cilíndrico. Ó, o x vale r cosseno de φ, o y vale r seno de φ, e o z é o z mesmo. Aqui tem como você encontrar o r quando você tem o cartesiano e precisa do cilíndrico. Então, você precisa do R, do φ e do Z. E aqui, quando você tem os versores unitários, eu tenho os versores no sistema cartesiano, preciso do versor no sistema cilíndrico, e vice-versa. Aqui é quando você precisa do cilíndrico e tem o cartesiano. Aqui é quando você tem o cilíndrico e precisa do cartesiano. Então, isso é uma salada de várias fórmulas que nós utilizamos ao longo da nossa disciplina, sempre tentando relacionar um sistema de coordenadas a outro, tá bom? Aqui, novamente, é um vetor em coordenada cartesiana, aqui é um vetor em coordenadas cilíndricas. Aqui são os elementos, as componentes do sistema cilíndrico, e aqui é o cálculo das componentes do sistema cartesiano, tá? Mais fácil de maneira mais compreensível, abordar com vocês esses cálculos na prática, fazendo uma conta mesmo. Olha só esse exercício aqui, eu vou ser mais rápido nele. Você tem um ponto, P1, que está no sistema cartesiano, ou seja, esse 3 aqui é o x, perdão, esse 3 é o AX, esse menos 4 é o AY e esse 3 é o AZ, tá? Você tem esses valores. E aqui está o vetor em coordenada cartesiana, tá vendo? 2 na direção e um outro vetor na coordenada cartesiana. 2 na direção x, menos 3 na direção y e mais 4 na direção z. Tanto o ponto quanto o vetor estão no sistema cartesiano. O que o autor pede para a gente? Transforme esse ponto, migre esse ponto do sistema cartesiano para o sistema cilíndrico e transforme esse vetor do sistema cartesiano para o sistema cilíndrico. Só para a gente treinar, bem simples. Então, aqui, ó, você tem o x, você tem o y, você tem o z. Como que eu acho o r? Aí está a regra lá atrás. O r é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai dar 5. Então, meu r vale 5. E o meu φ é tangente a menos 1 de y sobre x. Me equivoquei aqui. Eu vou deixar, como recomendado pelo autor, x, y e z. Tá bom? Então, o φ é tangente a menos 1 de y sobre x, que vai dar menos 53. Procura-se sempre o ângulo positivo, que você vai ter o côngruo dele. Então, esse ângulo dá 306,9. Esse é o meu φ.
Aí o meu Z, professor, o meu Z é o meu Z mesmo, o Z vale 3. Então, olha só, em XYZ, o P1 é representado por 3, menos 4 e 3. Se o sistema for R, φ e Z, o P1 vai ser 5, 109 graus, 106,9 e 3, tá? Então tá aí, ó. É possível representar um ponto no sistema cartesiano e esse mesmo ponto no sistema cilíndrico. Isso vai ser importante para a gente em alguns momentos, como eu disse. Alguns problemas requerem soluções mais práticas no sistema cartesiano, e aí não tem como resolver no sistema cartesiano, a gente resolve no sistema cilíndrico e volta para o sistema cartesiano, certo? E o vetor agora, notem, pessoal, que o vetor em coordenadas cilíndricas, ele apresenta essa cara. Olha só, nós precisamos encontrar esse valor, precisamos encontrar esse valor e precisamos encontrar esse valor. O AR tem uma fórmula, olha só como que eu escrevo, como que eu calculo o AR. O AR é o AX cosseno de φ mais o AY seno de φ. Então, você calcula o AX vale 2, o AY vale menos 3, e o Aφ da mesma forma. O Aφ é menos AX seno φ, mais AY cosseno φ. O AX2, o AY menos 3, e o AZ é o mesmo. Agora você então calcula, você não tem o valor do φ? O φ não é 306,9 graus? Então você substitui ele aqui, ó. Esse valor todinho é o AR. E esse valor todinho é o Aφ. E esse cara aqui é o AZ. Então, fazendo as contas para esse valor de φ no ponto que a gente especificou, esse é o vetor que ele pediu para a gente encontrar. Na verdade, esse vetor é o mesmo daquele calculado agora há pouco. 2 na direção x, menos 3 na direção y, mais 4 na direção z. Ó, esses dois vetores são iguais. Ó, professor, mas como assim são iguais? São, é o mesmo vetor. Só que um deles está no sistema cartesiano, que é esse vetor aqui de baixo, e esse de cima está no sistema cilíndrico. Mas eles são iguais, representam o mesmo ponto no espaço, que é o ponto P1. Beleza? Aqui já é uma transformação entre cartesiano e esférico. Então, o que é entre cartesiano e esférico? Em cartesiano, nós temos x, y, z. Então, um ponto em cartesiano vai ser um x, um y e um z. E no sistema r, θ e φ, que é o esférico, esse ponto vai ser r, θ e φ. Então, o que acontece? Tendo x, y, z, é possível encontrar r, θ, φ. Como o professor está aqui, ó, como que você vai calcular o r? Está ali o r. Como que você vai calcular o θ? Está aqui, só cálculo. Como que você vai encontrar o φ? Está aqui, tá vendo? Então, tendo x, y, z, eu consigo encontrar r, θ e φ. A mesma coisa, tendo r, θ e φ, é possível encontrar x, y, z. Está aqui, ó, tá? Como que eu acho x, o y e o z? Isso de um sistema para outro. O que a gente está fazendo agora? Mudando de cartesiano para esférico e de esférico para cartesiano, vice-versa. Aqui, pessoal, nós temos os principais versores do sistema esférico, pouco usado essa técnica de versores, e aqui nós temos os versores no sistema cartesiano. E também, eu não coloquei, existem fórmulas, está lá na tabela lá na frente, que te permite calcular as componentes do vetor em cartesiano, desde que você tenha o esférico e vice-versa. Calcular as componentes do sistema cartesiano, do sistema esférico, quando você tem um vetor ou as componentes do vetor no sistema
cartesiano. Beleza? Que é o que acontece aqui, ó. Esse exemplo do livro ele é fantástico, dá umas 2 páginas de conta. Bem interessante você fazer esses cálculos. Ele falou o seguinte: você tem um vetor AX, x mais y, ou seja, x mais y na direção do eixo x, y menos x na direção y e z na direção z. Usando uma relação de transformação para a R, dada pela tabela 2.2, nós vamos, então, obter essas componentes. Ou seja, no sistema cartesiano, nós temos o AX, o AY e o AZ. O que ele quer que nós encontremos? Quer que nós encontremos esse vetor aí, mas nessas coordenadas. Na direção do R, nós precisamos encontrar o AR. Na direção do θ, nós precisamos encontrar o Aθ. E na direção do φ, nós precisamos encontrar o Aφ. Quem são esses ARs, Aθs e Aφs? Então, por isso a gente vai usar as fórmulas. Essa é a fórmula lá da tabela 2.2 para você encontrar o AR. E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir aqui o AX, o AY e o AZ. Está aqui, ó, ele substituiu, tá vendo? Fazendo as contas. E aí, detalhe, nós não podemos esquecer que o X vale R, seno de θ, cosseno de φ. E que o Y vale R, seno θ, seno φ. E que o Z vale R, cosseno de θ. Tá bom? Nós não podemos esquecer isso. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o Z aqui, ó. R, cosseno de θ. Por que a gente precisa fazer isso? Porque aqui apareceu, ó, x mais y, y menos x e o z. Preciso trocar essas informações para o sistema esférico. E aí dá essa salada aqui. Álgebra. No frigir dos ovos, você vai achar isso aqui, ó. Vai cair na identidade fundamental. Enfim, conta. O AR vale R. Simples demais, né? Fazendo as contas aí. Depois você vai calcular o Aθ, a mesma coisa. X mais Y, esse aqui é o AX, ó. Esse é o AX, esse é o AY e esse é o AZ. Substituindo, né? Na fórmula da tabela 2.2. Fazendo essas contas aí, ele até simplificou. O Aθ vai ser 0, que não é φ não, tá? Tá errado aqui, aqui é θ. O Aθ vai ser 0. E, por fim, o Aφ. E aí, fazendo as contas também lá, usando a tabela 2.2, o Aφ vai dar menos R seno de θ. E aí, pessoal, o que você faz? Você vem aqui na forma, na expressão do vetor em coordenadas esféricas e substitui. O AR, o Aθ deu 0 e o Aφ, que deu menos R seno de θ. Então, essa aqui é a expressão. Esse é o vetor. Lógico, esse vetor aqui, ele está no sistema esférico. Mas esse vetor é o mesmo vetor anterior, que era no sistema cartesiano. E aí, aqui eu chamo a atenção... Ah, não, já está na tabela. Portanto, que o sistema esférico, ele simplifica a expressão do vetor. Lembra lá que você tinha um treco assim, ó. A igual a x mais y na direção x, mais y menos x na direção y, mais z na direção z, tá vendo? Você tinha esse vetor aqui, no sistema cartesiano. Fazendo essas mudanças de variáveis, você passou a ter um vetor bem mais simples, inclusive com apenas 2 componentes, que é uma vantagem quando você precisa trabalhar com rotacional. Essa tabela também é mágica, muito importante, vocês vão precisar dela. Essa tabela, ela traz todas as informações de mudanças de um sistema de coordenada para outro, cartesiana para cilíndrica, cilíndrica para esférica, esférica para cartesiana, e enfim, faz aí toda a mistura que você precisa.
Aqui, olha, as variáveis cilíndricas, as variáveis cartesianas, as variáveis esféricas, variáveis cartesianas, de cilíndrica para esférica, isso aqui é mais raro de acontecer, e de esférica para cilíndrica. Essas duas aqui a gente quase não trabalha, mas é possível, tá vendo aqui os elementos não, perdão, os componentes dos vetores. A gente vai usar basicamente essa primeira coluna aqui e essa última coluna. Essa do meio pouco é utilizada. Aqui esses exercícios já estavam como tarefa para vocês, então não vejo problema nenhum neles. Teve um colega que pediu para tirar uma dúvida nesses dois exercícios aqui, eles são bem simples. Eu vou falar rapidamente o que vocês precisam fazer. Dados os vetores A e B, determine um vetor C cujo módulo é 6 e cuja direção é perpendicular, tanto a A quanto a B. Olha que coisa curiosa. Ele quer saber de um vetor C. Vamos chamar esse vetor C de quê? Não sei. Vou dar um nome para ele. Esse vetor C vai ser um CX na direção X, mais um CY na direção Y, mais um CZ na direção Z. Ele quer encontrar esse vetor C. Para você encontrar esse vetor C, você precisa encontrar o CX, o CY e o CZ, tá? Você precisa encontrar isso. O que você sabe desse vetor C até agora? Você sabe que o módulo é 6. Se o módulo é 6, então, módulo de C vale 6, então você pode falar o seguinte, o que é módulo de um vetor? O que é módulo do vetor C? É a raiz quadrada do CX ao quadrado, mais CY ao quadrado, mais CZ ao quadrado. Certo? Você lembra disso? Como você sabe que o módulo é 6, então essa raiz quadrada de CX ao quadrado, mais CY ao quadrado, mais CZ ao quadrado, isso tem que ser 6. Se você elevar ao quadrado dos dois lados, se você quiser, óbvio, não sei nem se vai ajudar, a gente pode escrever que CX ao quadrado mais CY ao quadrado mais CZ ao quadrado é igual a 36. Né? Você pode guardar essa informação. É a primeira coisa que você sabe do módulo do vetor C, que CX mais CY mais CZ ao quadrado é 36. Porque ele falou que o módulo é 6. Beleza. Outra informação que você tem do vetor, ele fala que o C é perpendicular, cuja direção é perpendicular tanto ao A quanto ao B. Tanto ao A quanto ao B. O que é isso, pessoal? Isso é uma definição de produto vetorial. Se você pegar o A e fazer um produto vetorial com B, você vai encontrar um outro vetor. Vai encontrar um vetor. Esse vetor que você vai encontrar, ele é perpendicular ao A e ao B ao mesmo tempo, tá? Perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. Vou pegar aqui uma caneta para ver se eu consigo explicar isso. Um desenho. Quando a gente está lá na presencial é mais fácil. Mas imagine aqui, pessoal, ó, eu vou pôr as canetas desse jeito. Esse é o vetor A, esse é o vetor B. Vocês estão vendo? Esse aqui, ó, é o resultado do produto vetorial. O produto vetorial, o vetor que é gerado devido ao produto vetorial, ele é perpendicular tanto ao vetor A quanto ao vetor B. E aí, olha o que o cara falou do vetor C. O vetor C é também perpendicular ao A e ao B. Conclusão, o vetor C é paralelo ao resultado do produto vetorial de A com B. Ah, pronto. Então, o vetor C é paralelo ao vetor que é obtido a partir do produto vetorial A com B. Entenderam, pessoal? Tem que ter essas sacadas aí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o vetor C, tá? E vai fazer um produto escalar de quem? Dele com quem? Dele com o resultado desse produto vetorial. Ah, detalhe. O C escalar com o vetor que você vai encontrar aqui tem que ser 0. Tchan, tchan, acabou.
Por que tem que ser zero? Porque dois vetores, quando são paralelos, o produto escalar entre eles dá zero. Tá? A gente falou isso lá na primeira aula. Dois vetores paralelos, o produto escalar entre eles dá zero. Então, o que vocês precisam fazer para resolver esse exercício? Vocês precisam fazer o produto vetorial do A com B, encontrar o vetor e fazer depois, pegar esse vetor e fazer um produto escalar com o vetor C que você não conhece. Aí você vai ter uma outra equação. Essa equação aqui você vai chamar de equação 1. Essa equação aqui você vai chamar de equação 2. Quando você juntar a equação 1 com a equação 2, você vai conseguir achar o Cx, o Cy e o Cz. Conclusão, você achou o vetor C. Beleza? Se não conseguirem fazer, me peçam outra dica depois, que eu resolvo para vocês e gravo um vídeo resolvendo esse exercício. O 2.7, olha, dado o vetor A com essas caras aí, ó. 2x mais 3y na direção x, 2y mais 3z na direção y e 3x menos y na direção z. Determine um vetor unitário paralelo ao vetor A no ponto 1, menos 1 e 2. Como assim determinar um vetor unitário paralelo ao vetor A que atua nesse ponto? Primeira coisa, você precisa achar, esse é o 2.7 já, tá? Você precisa achar, aqui ó, 2.7. Você precisa achar o vetor unitário desse vetor A. E aí você vai aplicar essa regra aqui, ó. O vetor A é o A dividido pelo módulo do A. Precisa calcular isso. Calcular o módulo desse vetor A. Depois que você fizer essa conta, você vai substituir os valores x, y e z por 1, menos 1 e 2. Pronto. Acabou o problema. Você achou o vetor unitário do vetor A. Só que esse vetor unitário do vetor A, ele é sempre paralelo ao vetor. No entanto, que se você fizer o produto escalar do vetor com o seu vetor unitário, dá zero. Então, todo vetor unitário é paralelo ao vetor que dá origem a ele. E aí o que o autor pede é simplesmente que você aplique isso ao ponto P1, ou seja, substitua os valores x, y e z por menos 1, por 1, menos 1 e 2, respectivamente. Tá beleza? Esse aqui, a gente não tinha ainda falado desse assunto, mas aqui é bem simples. Eu quero que vocês calculem a área de cada uma dessas condições. Além de calcular a área, pensem no desenho. Como que é o desenho dessa superfície? Se você observar lá naquele exemplo que a gente fez, é porque aqui não dá para desenhar, pessoal, sinto muito. Mas você tem um cilindro, ó. E aí você tira uma fatia desse cilindro, que é o eixo do cilindro. E aí você corta um pedaço aqui, corta um pedaço ali, e aí você vai ter o francho aqui do cilindro. E aí, onde é que começa e onde é que termina esse raio? Ele começa em 0, então começa aqui, e termina lá no π sobre 3. Então, você vai ter um pedaço do cilindro. É uma dica boa, pega um queijo e tira um pedaço desse queijo. Aquela superfície ali é o que você quer calcular, variando de menos 2 a menos 2. E assim vocês pensem como serão essas superfícies, tentem fazer esses desenhos de todas essas letras aí. Eu acredito que já devam ter feito, né? Antes de relembrar, esse 2.2 faz parte da atividade dessa aula, tá bom? Porque nós terminamos o assunto de coordenadas esféricas, então vocês já têm condições de fazerem esses problemas. Esses aqui também representam atividades dessa aula de hoje, tá? Esses dois aí. E aí a gente começa na aula que seria, né, nossa próxima aula. Na verdade, é o capítulo 4. A gente ainda está na aula 2 para a aula 3, onde a gente vai falar um pouco sobre esses operadores vetoriais. Tanto o operador gradiente, o divergente e o rotacional.
Eu tomei a liberdade de postar alguns vídeos lá na página da disciplina para vocês assistirem. É um complemento, tá? Complementam às nossas aulas. E aí assistam lá os vídeos, observem se é interessante a fala dos professores. Eu achei interessante, sim, assistir os vídeos. Eles dão umas dicas bem bacanas desse assunto aqui. Todos esses operadores vetoriais, pessoal, eles estão representados a partir de um operador, um multiplicador vetorial. Esse operador é essa letra do alfabeto grego, esse delta invertido, que recebe o nome na literatura de del. Tá? Del. Del ou operador gradiente. É um multiplicador matemático, é um operador vetorial. Esse operador ele é representado nos 3 sistemas de coordenadas. Nós vamos tratar mais especificamente do sistema cartesiano, e o cilíndrico e o esférico eu deixo lá no final do livro, tem uma tabela com esses operadores, nesses sistemas de coordenadas, para a gente não ficar carregando muito a nossa aula. Então, em coordenadas cartesianas, o operador del, ele é representado por esse vetor de derivadas. Ou seja, é uma derivada em relação a x, na direção do eixo x, mais uma derivada em relação a y, na direção do eixo y, mais uma derivada em relação a z, na direção do eixo z. Notem que essas derivadas, elas são derivadas parciais. Então, você está derivando uma função em relação a uma variável específica. O que é o gradiente de um campo escalar? É o seguinte, imaginemos que nós temos uma sala nossa, uma sala de aula, um ambiente. E nós conhecemos a temperatura nesse ambiente. Melhor dizendo, nós vamos lá num ponto da sala e medimos a temperatura naquele ponto. Uma sala é tridimensional. Então, esse ponto aqui, essa temperatura, ela corresponde àquele valor na coordenada x, y e z. Então, nós sabemos, imagine que essa temperatura, ela pode mudar com a posição. Igual uma sala com ar-condicionado. A gente está aqui numa sala com ar-condicionado. Se eu pegar um ponto mais próximo ao plano XY, a temperatura é menor. Se eu pegar um ponto mais próximo ao plano XY, mais uma altura Z, a temperatura é maior, em função do ar-condicionado, refrigerar primeiro as partes inferiores, depois as superiores. Então, notem que a temperatura depende daquela posição. E aquela posição é representada por 3 variáveis, x, y, z. E se eu quisesse mudar para um outro ponto, vamos supor que eu pegasse agora um outro ponto aqui, onde eu teria uma outra temperatura que dependeria de x0, y0, z0. Olhem que é uma função escalar, pode me dar o valor dessa temperatura. Se eu fizesse uma modelagem, poderia, por exemplo, descobrir que essa temperatura XYZ poderia ser representada, sei lá, por x, y, z ao quadrado. Vamos supor que eu defini uma função matemática que representasse essa temperatura. Só que essa função aqui é uma função escalar. Eu não consigo, de um ponto para outro, determinar, a partir dessa função, como foi o comportamento dessa temperatura. Se essa temperatura cresceu, sei lá, de forma toda assintótica, se essa temperatura aumentou de forma linear, se essa temperatura aumentou seguindo o comportamento de uma parábola. Então, mas é possível encontrar esse comportamento. Como? Perdão. A partir do momento que você transforma esse campo escalar em um vetor. Ou seja,
você faz com que o campo escalar tenha um comportamento gradiente de crescimento ou decrescimento, um comportamento gradiente qualquer. Então, quando você estabelece o operador gradiente, o operador del, sobre um campo escalar, na verdade, você transforma aquele campo escalar em um vetor, e esse vetor vai, então, nos dar o gradiente daquela função. Para qual direção aquela função tem comportamento mais crescente, o comportamento mais decrescente. Então, o gradiente de uma função escalar ou de um campo escalar é uma derivada direcional que tem como objetivo transformar um campo escalar numa função vetorial. Em coordenadas retangulares, a gente já escreveu o del, e agora simplesmente a gente pega o del e multiplica por esse campo escalar. O que a gente vai ter, na verdade, é as derivadas desse campo escalar em relação a x, em relação a y e em relação a z. A derivada direcional nada mais é do que o produto desse gradiente vezes o vetor unitário correspondente a esse gradiente numa determinada direção. Começa a falar muito, vai perdendo a voz, ainda mais em função do ar-condicionado. Olha só, determine a derivada direcional de t, onde t é representado por x ao quadrado mais y ao quadrado vezes z, ao longo de uma direção que é dada por esse vetor. Calcule essa derivada direcional no ponto 1, menos 1 e 2. É bem simples. O cálculo é aplicar o nosso operador del, que é d de dx na direção x, d de dy na direção y, mais d de dz na direção z. Você vai, então, multiplicar esse operador vezes o vetor. Em outras palavras, você vai calcular a derivada em relação a x dessa função. Quanto que dá, pessoal? A derivada em relação a x de x ao quadrado mais y ao quadrado z. Dá 2x. Então, fica 2x na direção x. Depois, você vai calcular a derivada em relação a y dessa função. Vai dar o quê? 2yz na direção y. Depois, você vai calcular a derivada em relação a z dessa função, que vai dar y ao quadrado. Então, essa expressão que nós acabamos de encontrar aqui é o gradiente daquele campo escalar que foi dado. Só que ele pediu que nós determinássemos a derivada direcional. A derivada direcional é quando você, então, calcula o vetor gradiente ao longo de um determinado caminho, ao longo de uma determinada direção, que foi nos dada para esse exercício. O que nós precisamos? Entender que essa derivada direcional ela vai ser representada pelo produto do gradiente da função vezes o vetor unitário na direção especificada pelo problema. A direção é a direção do vetor. Calculemos, então, o vetor unitário desse vetor, certo? Que é I sobre módulo de I. Conta rápida aqui vai dar essa expressão. O que nós precisamos fazer agora? Multiplicar de forma escalar o gradiente vezes o vetor unitário. Isso é o que conhece-se na literatura como derivada direcional. Então, fazendo esse cálculo aí, é cálculo bem simples, vocês não terão problema com esse produto escalar desses dois vetores. Que vai dar isso aqui, ó. Substituindo nessa expressão o ponto 1, menos 1 e 2, nós temos, então, que a derivada direcional
vale menos 17, menos 10 sobre 17. O que representa para nós essa derivada direcional? Esse é o valor da maior taxa de crescimento daquele campo escalar naquela direção do vetor que ele especificou para nós. O gradiente é simplesmente você pegar uma função escalar e transformar ela num campo vetorial. Então, nós temos aqui, em coordenadas cilíndricas e em coordenadas cilíndricas, e aqui é só o operador em coordenadas cilíndricas. Só para vocês compararem, o del em coordenadas cartesianas é assim, ó, x derivado em relação a x. Na direção y, derivado em relação a y. Na direção z, derivado em relação a z. Isso aqui é cartesiano, o operador. Aqui é o operador em coordenadas cilíndricas. E aqui é o gradiente já direto do operador multiplicado pelo campo escalar em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas esféricas, está vendo que o negócio fica bem tumultuado de variáveis? Esse é o del em coordenadas esféricas. Notem que tem a derivada em relação a r, tem a derivada em relação a θ e tem a derivada em relação a φ. Mas essas derivadas, elas vêm acompanhadas de alguns termos, né? No caso da derivada em relação a θ, vem multiplicando por 1 sobre r. E a derivada em relação a φ multiplicando por 1 sobre rθ. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Algumas propriedades do operador gradiente. O operador aplicado sobre uma soma é a soma dos operadores. O operador aplicado sobre um produto, usa-se a regra da cadeia. Deriva o primeiro, conserva o segundo, mais conserva o primeiro, deriva o segundo. E o operador sobre uma potência, usa-se também a regra de derivação. Desce o expoente, a variável elevada a n-1 vezes a derivada da base. Nessa propriedade, foi usada a regra da cadeia, que vocês conheciam lá no cálculo. E aqui foi usada a regra do produto. Lembram quando vocês fizeram um cálculo? Regra do produto e regra da cadeia, usando a aplicação de derivadas básicas. Aqui é um exemplo, bacana esse exemplo. Eu acho que eu não resolvo sim ele aqui no slide. É porque como esses slides eu usei no presencial, então a maioria desses exemplos eu faço no quadro. Mas aqui eu coloquei, acabei colocando. Determine o gradiente de cada uma das funções escalares e então calcule esse gradiente para o ponto dado. Então, veja que você tem uma função potencial de 24 vezes 0 cosseno de πy sobre 3, que multiplica seno de 2πz sobre 3, e ele quer que a gente faça no ponto 3, 2, 1. Aqui é um gradiente de um potencial em coordenadas cilíndricas, e aqui é um gradiente de um potencial em coordenadas esféricas. É bem simples de fazer, está resolvido aqui. É a aplicação de regra mesmo, olha. O gradiente, pessoal, é essa expressão, tá? E aí você só tem que tomar cuidado com as derivadas. Você vai derivar todo o potencial em relação a x, derivar todo o potencial em relação a y, derivar todo o potencial em relação a z. Isso para coordenadas cartesianas. Então, você vai encontrar essa expressão aqui, tá vendo? Depois dessas derivadas. Olha lá, tem que treinar essas derivadas. Depois vocês façam em casa aí, só para saber se a gente está craque mesmo. Se você aplicar esse ponto aqui dentro, você encontra, então, essa expressão bem simples. Notem que nós tínhamos um potencial e agora nós encontramos uma função vetorial que representa aquele potencial. Ou seja, você tem aí uma direção agora em um sentido para a variação desse potencial dentro de um espaço definido aí pelo problema. Aqui você tem um outro potencial. Olha aqui, o V2 é essa expressão aqui, tá vendo? Esse é o V2. Então, você vai calcular o gradiente, vai pegar o del e vai
calcular ele em cima desse potencial V2. Ou seja, você vai derivar em relação a R toda essa expressão, isso fica na direção R. Você vai derivar toda essa expressão em relação a φ e multiplicar essa derivada por 1 sobre R, isso fica na direção de φ. E você vai multiplicar, vai derivar toda essa expressão em relação a Z, isso fica na direção de Z. Note que na direção de Z dá zero, porque esse potencial não depende de Z. Fazendo as contas, substituindo o ponto aqui dentro, está aqui, olha, a expressão do gradiente. Notem, pessoal, que isso aqui é vetor. Tá? Isso aqui, ó, o V2 não é vetor. Então, o que que acontece? O uso do operador sobre uma função escalar faz com que aquela função escalar se torne uma função vetorial, estabelecendo ali, através da derivada direcional, uma direção de crescimento ou decrescimento daquela função. E aqui em coordenadas esféricas, olha aqui o cara em coordenadas esféricas aqui, tá vendo? E aí você vai aplicar isso aqui sobre o V3, 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 e faz cálculo. O V3 é toda essa função aqui, tá vendo? Esse é o V3. E aí você vai calcular a derivada em relação a R, a derivada em relação a θ, a derivada em relação a φ, e aí substitui. Notem que, olha só aqui, ó, achamos o gradiente, tá vendo? Isso aqui é, novamente, um vetor. Então, toda vez que você usa essa operação, você aplica o operador sobre uma função escalar, que no caso aqui é o potencial elétrico, você vai obter uma função vetorial daquele potencial. Aqui são exercícios que vocês têm para resolver nessa aula, né? O 3.1 e o 3.2. Eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês tentarem resolver esses exercícios. É o que normalmente a gente fazia na aula presencial. Eu deixo esses exercícios propostos para vocês fazerem e daqui a pouco a gente volta para falar do divergente, tá? Então, agora vocês têm aí uns 20 minutinhos para poder resolver esses 3 exercícios aí. Vocês têm alguma pergunta? Se não, arrocha aí nos exercícios aí. Beleza. Tentem fazer aí que daqui pessoal, tem um colega aí que não está conseguindo acessar a sala. Depois, se vocês puderem, me manda o link aí no grupo do WhatsApp que eu vou passar para ele, tá? Se eu tirar aqui agora, vai sair do slide para vocês. Então, manda o link da aula para o grupo que eu passo para ele.
Pessoal, voltei. Eu vou resolver um daqueles exercícios lá. E aí, na semana que vem, a gente continua com o assunto de gradiente. Então, eu vou resolver esse primeiro aqui. Eu vou abrir um slide aqui. Vou abrir um slide, vou colocar um slide em branco. Para a gente poder resolver esse cara aqui, ó. Tá? Olha lá. Dado o vetor, dado o v, x ao quadrado y mais xy ao quadrado mais xz. Professor? Oi? Professor, o que você poderia resolver aqui com o 3.2? É que eu estava conectando aqui ao microfone. Tem como? O 3.2? Isso, é que o 3.1 eu até dei conta, mas só que o 3.2 eu travei nele. Na hora, vamos lá. Beleza. Então vamos fazer o 3.2. Determine a derivada direcional de v. RZ ao quadrado cosseno de 2φ ao longo da direção do vetor A e calcule essa derivada para 1 π sobre 2 e 2. Beleza. Coordenada cilíndrica. Então, vou escrever o V no slide. Vou indo e voltando para mim poder pegar os valores. RZ ao quadrado. Então, ó, o V é igual a RZ ao quadrado cosseno de 2φ. É isso mesmo? É. Ao longo do vetor. Primeiro, não vamos nos preocupar com esse vetor, não. Vamos calcular o gradiente desse cara aí, que é pegar o operador e multiplicar por V. Aí a gente precisa da fórmula desse operador. Eu vou voltar lá atrás, aqui, ó. Essa aqui, ó. Vendo? Aqui, dr, 1 sobre r de dφ. Esse 1 sobre r aqui que a gente costuma esquecer, não podemos esquecer. Temos que colocar ele. Então, vai ficar assim, ó. Na direção R, chapéu, derivada de V em relação a R, mais, na direção φ, chapéu, 1 sobre R, derivada de V em relação a φ, mais, na direção Z, dV dz. Beleza. O nosso V é aquele cara lá. Eu gosto de fazer separado, pessoal. Eu gosto, por exemplo, calcular a derivada de V em relação a R. Depois eu jogo lá dentro. Tá vendo isso aqui, ó? RZ ao quadrado cosseno de 2φ. Quando eu derivar essa função em relação a R, vai dar Z ao quadrado cosseno de 2φ. Vou guardar esse cara aí. Agora eu vou derivar ele em relação a φ. Beleza. RZ ao quadrado continua. RZ ao quadrado. Qual que é a derivada do cosseno de φ? A derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos seno. Opa. Seno de 2φ vezes 2, usando a regra da cadeia. Então, vou fazer mais uma vez, derivada de V em relação a φ, esse menos sai, menos RZ ao quadrado. Posso colocar o 2 aqui também. Seno de 2φ. Então, essa aqui é a derivada em relação a φ, essa aqui é a derivada em relação a R, e, por fim, a derivada de V em relação a Z, que vai dar 0. Opa, não dá não. Desculpa. Dá 2RZ cosseno de 2φ. Eu derivo só o Z. Então fica 2RZ cosseno de 2φ. Eu vou substituir aqui dentro agora. Então eu vou fazer aqui na frente, ó. Então na direção R, o dV/dr. Quem é o dV/dr? É Z ao quadrado cosseno de 2φ. Mais, na direção φ, dV dφ. É menos RZ ao quadrado, ó, 1 sobre R,
E aí fica... vou colocar esse menos aqui de fora, pessoal, tá? Menos φ, 1 sobre r, 2rz ao quadrado, 2rz ao quadrado, seno de 2φ, mais, na direção z, 2rz cosseno de 2φ. 2rz cosseno de 2φ. Fechou. Esse r aqui vai morrer com esse. Vou reescrever mais uma vez. Vai ficar, então, o gradiente de v igual. Na direção r, z quadrado cosseno de 2φ. Menos, na direção φ, o que sobrou ali? 2z seno de 2φ. 2z seno de 2φ. Mais, na direção z, 2rz cosseno de 2φ. Beleza? Esse aqui, ó, é o gradiente do campo escalar. Agora a gente precisa calcular a derivada direcional. A derivada direcional, o dv dt, dv dt, é igual o gradiente de v escalar com o vetor unitário na direção que ele quer. Então, a gente já tem o gradiente, a gente precisa do vetor unitário. E vamos voltar aqui, ó, o nosso vetor aqui, tá vendo? Eu vou calcular esse vetor unitário bem aqui. O vetor unitário é o vetor dividido pelo seu módulo. Então, vai ser R, 2 na direção R, menos 1 na direção Z, dividido pelo módulo de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Como não tem o φ, então fica só 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, esse vetor unitário vai ser 2 na direção R, menos 1 na direção Z, dividido por raiz de 3. Se você preferir, você pode escrever assim, ó. Na direção R, é 2 sobre raiz de 3. Menos. Na direção Z, é 1 sobre raiz de 3. Tá? Para ficar mais fácil você entender. Agora você pega esse vetor e traz ele para cá, ó. Então, a derivada direcional, dv dt, vai ser todo esse vetor aqui, R, Z2, cosseno de 2φ, menos φ chapéu, 2z, seno de 2φ, mais z, 2r, z, cosseno de 2φ. E escalar com aquele vetor lá. R vezes 2 raiz de 3, então na direção R, 2 sobre raiz de 3, menos na direção Z, 1 sobre raiz de 3. O produto escalar, pessoal, a gente não precisa multiplicar esse termo com os dois, nem esse com os dois, nem esse com os dois. Você vai multiplicar só esse aqui com esse, e esse aqui está na direção Z. Ó. Esse aqui com esse. Esse aqui você multiplicaria com o termo que tem φ. Mas só que o termo que tem φ aqui é 0, então não vai aparecer nada. Vai ficar a derivada direcional igual. Z quadrado cosseno de 2φ vezes 2 sobre raiz de 3. Então vai ficar 2 Z quadrado. É 2 mesmo? É 2, né? Deixa eu ver. É 2, sim. 2Z quadrado cosseno de 2φ dividido por raiz de 3. Aí você vai falar assim, mas e o R vezes o R? Dá 1. R escalar com R dá 1. Os com R desaparece.
Esse aqui não tem ninguém para multiplicar. Agora vai ficar esse com Z multiplicado com aquele. Então vai ficar menos o Z vezes o Z dá zero. Vai ficar 2R Z cosseno de 2φ dividido por raiz de 3. O que você vai fazer agora? Você vai pegar toda essa informação aí e vai substituir 1π sobre 2 e 2. 1π sobre 2 e 2. Onde for R, você vai colocar 1. Onde for φ, você vai colocar π sobre 2. E aonde for Z, você vai colocar 2. E aí acabou o seu problema. Acabou a derivada direcional. Essa é a resposta que a gente vai obter. E notem que vai dar um valor escalar. Não vai ser vetor, porque o vetor já desapareceu aqui, ó. Isso aqui já não é mais vetor, tá vendo? A partir do momento que a gente multiplicou aqui um vetor por outro, esse vetor já desapareceu. Então, você vai só substituir aí e vai aparecer aí alguma coisa multiplicada por outra para dar esse termo aí. Certinho? Estou com dúvida numa coisa. Eu errei na raiz quadrada. Vocês também não me ajudam, né? Aqui é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Da raiz de 3 aonde? Da raiz de 5, né, pessoal? Desculpa o meu erro aí, ó. Aqui é a raiz de 5, tá? Então muda tudo aqui, ó. Aqui é a raiz de 5. Aqui é a raiz de 5. Aqui é 5. Aqui é 5. Tá bom? Só esse detalhezinho que eu errei aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1 da raiz de 5. Então, esse detalhe. E é fazer essas contas. Calcular a derivada direcional e calcular gradiente é bem tranquilo. A gente está usando, relembrando aqui algumas ferramentas que nós vamos utilizar em determinados momentos aí da disciplina. Então, na próxima aula, que seria a nossa aula número 3, a gente trabalha com cálculo vetorial. E aí fica como atividade para vocês esse exercício aqui. Atividade dessa aula 2, tá? Para vocês postarem até semana que vem. E ver. Não, esse é um exemplo, né? Quais foram os outros exercícios que eu deixei como atividade? Aqui, ó, esses aqui, então, tá bom? O 2.2, 2.22, atividade. O 2.23 e o 2.24. E aquele último lá que a gente não, o 3.1 que ficou para vocês fazerem, tá bom? Então é isso. Nossa aula é esse bate-papo aí. Se tiverem alguma pergunta, se não, aula... É tudo de boa, professor. Oi? É tudo de boa agora. Então, tranquilo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Eu vou parar a gravação aqui e assim que a aula chegar para mim,